Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Diácono André aqui mais um momento, tá? No nosso propósito de oração, no nosso propósito de entendimento, no nosso propósito da leitura bíblica, da leitura de um texto bíblico. E, meus irmãos, em todos os vídeos, eu acredito na verdade, que os irmãos percebem que muitas vezes eu fico assim, ó, eu fico puxando aqui. É algo que não deveria, na verdade, ser falado, mas é que depois, na verdade, esses textos acontecem, né? Esses vídeos acontecem, meus irmãos, depois de um momento de oração, tá? É depois de um momento em que o Senhor me entrega o texto, é um momento que eu analiso o texto, converso com Deus, converso com o Espírito Santo, peço direção e o Senhor me ensina, tá? Antes de fazer o vídeo. Então, meus irmãos, não é nada meu, não é nada da minha vontade. Eu não falo nada de mim, tá? Eu falo aquilo que o Senhor me entrega em oração. E na maioria das vezes, 100% das vezes, melhor dizendo, existe um confronto com a minha realidade. Existe um confronto com as coisas que eu acho ou com as coisas que eu quero que seja. Então, isso toca comigo. Deus fala comigo antes dele me usar como um canal de bênção para a vida do irmão. Por isso que todos os vídeos vocês me veem desse jeito. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala nas nossas vidas, quando Deus toca na nossa vida, na nossa alma, no nosso entendimento, nós somos confrontados com as coisas que a gente pensa que sabe e com as coisas que a gente acha que dá certo. Mas aí, na verdade, quando você decide entregar e ter um propósito com Deus, de escutar as suas palavras, de escutar os seus ensinamentos, de aprender coisas novas com o Senhor da forma correta, nós vamos perceber que a nossa sabedoria, que o nosso entendimento das coisas que a gente acha que está certo, na verdade pode estar indo totalmente ao contrário das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, para nos ensinar nas nossas vidas. E quando a gente passa a entregar a nossa vida para o Espírito Santo guiar, entregar a nossa vida para ser regida por Deus, a gente começa a perceber que nós, na verdade, nós não somos nada. Assim como diz o sábio Salomão, é tudo vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E a gente vai perceber isso quando a gente começa a entregar a nossa vida para o Senhor e passa a confiar somente na palavra dele. Porque todas as vezes que eu precisei pedir um direcionamento da parte do Senhor, orando, em lágrimas, chorando, clamando, eu fui respondido. E não da maneira em que eu queria ser respondido. Não ouvi, em muitas vezes, as coisas que eu estava buscando ouvir, mas sim ouvir as coisas que o Senhor tem para dizer. Tá? Por isso que, em muitos momentos, nos vídeos, os irmãos vão me ver desse jeito assim, ó. Porque a gente bem sabe que quando a gente chora, é difícil conter isso, é natural da gente ficar desse jeito, ó, olho inchado. Tá? Mas, meus irmãos, vamos começar o nosso texto, tá? Vamos fazer uma rápida oração e a gente vai começar o texto sem perder muito tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 9, né? A gente tem o costume, né, de ler um texto completo, mas o Senhor me deu o texto, mas Ele me deu um ponto em específico, em especial. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a gente vai ler o verso 3 até o 9, a gente não vai ler o texto completo, tá? Senhor, meu Deus e Pai, mais um momento, Deus, nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, direcionamento da parte do Senhor, meu Pai. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida, Pai, de todos aqueles que acompanham este texto bíblico
a qual o Senhor determinou, meu Pai, e o Senhor está dando força para que aconteça, Pai. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles, meu Pai, que precisam ser abençoados agora neste momento, meu Deus, através do ensinamento das Tuas palavras, através da leitura, meu Pai, das Tuas palavras, meu Pai, que o Senhor deixou registrado para guiar as nossas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, Atos 9, verso 3 a 9, que tem como título de texto A Conversão de Saulo. É um texto muito conhecido. Verso 3 a 9 vai dizer assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco, e por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Meus irmãos, nesse momento, a gente encontra nessa passagem, nesse trecho dessa passagem, a gente vê que Paulo, ele estava em uma viagem, ainda chamado de Saulo, ele estava em uma viagem a Damasco. Mas ele estava indo a Damasco não era para fazer a obra do Senhor. Ele estava indo a Damasco para perseguir aqueles que faziam a obra do Senhor. Tá? Um ponto que é bem interessante é que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Paulo, a caminho de fazer o mal, Deus decide usá-lo. Deus decide escolhê-lo naquele momento. Então, até mesmo em algumas, não digo chances, mas em alguns momentos em que as pessoas estão ligadas ao inimigo e estão perseguindo os cristãos, estão te perseguindo, elas estão em um propósito de Deus. Assim como você está sendo perseguido, como você está sendo caluniado, como as pessoas estão se levantando contra você, Deus, ele tem um propósito nisso. Deus, ele tem um propósito com essas pessoas e com esses momentos. E aqui Deus tinha um grande propósito. Saulo, ele estava indo contra o povo de Deus neste momento. E mesmo indo contra o povo de Deus, Deus decide tocá-lo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo toca Saulo agora neste momento, né? E a Bíblia vai dizer que, ao se aproximar, quando ele estava quase chegando naquele lugar onde ele estava indo para perseguir os cristãos, ele é cegado, ou seja, ele fica cego pela luz de Cristo. Quase chegando no momento do ataque aos servos do Senhor, ele fica cego e cai em terra. E sem conseguir enxergar, sem conseguir saber, na verdade, o que estava acontecendo com ele ali naquele momento, ele foi levado, ele foi guiado por aqueles que estavam com ele, a mesmo assim continuar a cumprir com as coisas que ele achava que ele ia fazer. Ali ele ouve a voz do Senhor. E ele é levado para poder continuar a ouvir as instruções da parte do Senhor. E por 3 dias, ele não comeu, não bebeu, não enxergou. Ele foi forçado, Paulo foi forçado a passar um tempo com o Senhor. Ele foi forçado a passar um período onde ouviu as coisas da parte do Senhor. E ele foi
confrontado em um período de autoanálise. Ou seja, ele ficou um tempo sendo confrontado diretamente por Deus, diretamente por Jesus Cristo, diretamente pelo Espírito Santo, totalmente vulnerável às coisas do mundo, cego, sem comer e sem beber. E ali ele foi amadurecendo, talvez, as coisas que o Senhor estava querendo tratar com ele no particular. E não importa se o nosso momento de encontro com o Senhor seja por algo impactante, né? Talvez por um acidente, talvez, né, muitos de nós viemos, né, do mundo lá fora, onde era constantemente usado pelo inimigo, né? Alguns traficantes, alguns homicidas, algumas prostitutas, alguns ladrões, alguns beberrões, alguns comilões, né? Não importa qual era a forma em que nós afrontávamos a Deus. Não importa se foi por algo muito grande, né? Como um testemunho de vida maravilhoso de uma doença incurável que a pessoa estava na CTI ou no UTI, sem forma mais, sem perspectiva mais de vida. Não importa se foi num acidente muito grave onde o Senhor decidiu pôr a mão e te guardar. Não importa se você foi visitar a casa do Senhor e lá o Senhor falou, né, com você de forma calma, de forma serena. Não importa a maneira que aconteceu o nosso encontro com o Senhor. Pode ter acontecido de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas todos nós devemos ficar face a face com os nossos pecados. Independente de qual foi a forma que o Senhor decidiu falar conosco, independente de qual foi a forma que Deus decidiu falar comigo, que Deus decidiu falar com o irmão, com a irmã, com o senhor que é servo, com a senhora que serve, ou com o irmão que está somente acompanhando, mas ainda não serve ao Senhor em espírito e em verdade. Não importa qual foi a forma que Deus decidiu, que Deus escolheu falar com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. Não importa qual foi. O que importa é que todos nós passaremos um momento de confronto frente a frente com os nossos pecados, sendo guiado e ensinado por Deus. Em um momento em que nós estivermos, neste momento, indefesos, cegos, com fome, com sede, aprendendo do Senhor, neste momento de entrega pessoal, nesse momento de intimidade com o Senhor, no nosso primeiro momento de intimidade com o Senhor, ouvindo as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, em determinado momento a gente vai ficar face a face com os nossos pecados. E foi isso que estava acontecendo com Saulo. Eu não consigo nem imaginar o que Saulo estava pensando ali naquele momento, que ele estava cego, que ele não comeu e não bebeu durante 3 dias, de encontro com o Senhor, ouvindo as coisas que o Senhor estava falando com ele. Será que o irmão consegue entender? Será que o irmão consegue talvez imaginar qual era a conversa que Deus estava tendo com Saulo neste momento? A única coisa que eu consigo talvez tentar na minha cabeça imaginar era as coisas que ele fazia e o Senhor confrontando com os pecados dele, as coisas do alto céu. Então, meus irmãos, eu consigo entender aqui que em um momento em que nós estivermos sendo confrontados com o Senhor, nós devemos estar totalmente livres, entregues e vulneráveis para ouvir o verdadeiro entendimento do alto céus, assim como aconteceu com Saulo.
tá? E a nossa renovação espiritual, a nossa vida espiritual, ela só vai começar quando nós estamos dispostos para enxergar a verdade. No momento em que a gente estiver sendo confrontado pelas coisas de Deus, no momento em que a gente estiver sendo confrontado por Jesus Cristo, pelos ensinamentos do Espírito Santo, pelas ações de Deus nas nossas vidas, este é o momento que estamos passando pela renovação espiritual na nossa vida. No momento em que eu leio a Bíblia, no momento em que eu peço uma direção da parte de Deus, e eu busco na Bíblia, e eu busco a santidade na parte do Senhor, em oração, em jejum, em busca, se eu não estiver sendo confrontado, eu até me atrevo a dizer, muitas vezes estamos sendo amaciadores do nosso ego. Eu estou buscando uma resposta que eu quero. E não é isso que o Senhor busca fazer com as nossas vidas. Nós devemos ser confrontados. Nós somos pecadores diários. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós transgredimos alguma lei de Deus. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela misericórdia. Mas eu falo para os irmãos, viver pela graça e viver pela misericórdia é mais difícil do que viver pela lei. Porém, mesmo sendo mais difícil do que viver pela lei, a diferença é que nós temos Jesus Cristo. A diferença é que nós temos o nosso advogado que nunca perdeu uma causa. A diferença é que nós temos o nosso general de guerra que nunca perdeu uma batalha. A diferença é que nós temos como nosso professor o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Então, no momento em que a gente estiver buscando, eu quero agora fazer uma pergunta, né, antes de encerrar o vídeo. Imagina se Saulo agora, neste momento, estivesse sendo confrontado com o Senhor e querendo debater com Deus que as coisas que ele estava fazendo era certo. Não. Imagina agora que Paulo, de joelhos, chorando e ouvindo do Senhor um confronto direto da parte dele e sendo abençoado com o verdadeiro ensinamento, com a verdadeira vida renovada, estando disposto a enxergar toda a justa e verdadeira verdade. Confessar a Deus que ele estava errado quando o Senhor está falando conosco. Devemos entender, entregar e estar dispostos a enxergar a verdade e confessar ao Senhor que nós estamos errados. E permitir que Ele transforme a nossa vida, assim como Ele fez com Saulo. Assim como Saulo recebeu as coisas do Senhor, entregando-se todo vulnerável a Deus. Só assim começou a acontecer a renovação espiritual na vida de Saulo. E nós sabemos quem foi Saulo de Tarso na Bíblia Sagrada. Nós sabemos quem foi Paulo quando o Senhor decide não chamá-lo mais de Saulo e passar a chamá-lo de Paulo, né? Deus, só para deixar claro aqui, meus irmãos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Um era em um idioma, outro era em outro idioma, tá? Mas isso é um outro assunto. Mas o que importa nessa situação é que, no momento em que Saulo ele deixa as coisas que ele fazia e passa a seguir a Deus, em um outro momento, depois que ele se entrega verdadeiramente, ele passa a ser mais comumente chamado de Paulo. Mas isso é um outro assunto, como eu disse. Então, meus irmãos,
Só acontece a renovação espiritual na nossa vida quando somos confrontados com a verdade. E depois que somos confrontados com essa verdade, é que nós vamos confessar ao Senhor que nós estávamos errados. E nisso vai nos permitir que nós venhamos mudar a nossa vida, que nós venhamos entregar as nossas vidas para Deus tomar conta, através do Espírito Santo nos guiando pela intercessão de Jesus Cristo. É forte, meu irmão, é forte. Isso, infelizmente, é difícil de acontecer. Infelizmente, o ego e a prepotência, só porque tem um cargo ministerial na igreja, um cargo eclesiástico, você acha que Deus não pode usar um menor para falar com o maior, que deve ser sempre o maior falando com o menor. Mas não é assim. Com Deus, as coisas são diferentes. Com Deus, as coisas acontecem do jeito que Ele quer. E se você precisa ser confrontado, e se você está sendo confrontado por alguém que está falando com você, pode ser Deus querendo que você se renda e que esteja disposto a enxergar a verdade que precisa ser enxergado na sua vida. Faça uma autoanálise das coisas que estão acontecendo na sua vida. Passe a enxergar as coisas de Deus. Confesse ao Senhor. Quando for confrontado, é Deus falando com você. Quando você for confrontado. Aqui, ó. Porque Saulo, ele fazia as coisas que ele achava por bem, as coisas que ele achava que estava certo, mas não estava certo. Foi necessário ter esse encontro com Deus, com Jesus. Foi necessário ser confrontado para ele enxergar a verdade, confessar a Deus e permitir que Deus mudasse. Você quer mudança? Quando Deus te confrontar na palavra, tire toda a sua armadura. Tire tudo aquilo que te deixa forte, que você acha que te deixa forte. Fique vulnerável e vai orar, vai falar com Deus. Faça um jejum, não coma, não beba. Fique cego para as coisas do mundo e abra os seus olhos somente para as coisas de Deus. E tenha disposição para enxergar. Confessar que estava cego e permitir que Deus haja na sua vida. Meu Deus, que maravilha! Meus irmãos, até aqui foi o que o Senhor me trouxe. E eu peço que, em nome de Jesus, guarde esta mensagem no seu coração e deixa Jesus agir e trabalhar na sua vida. Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém.